Sempre que Satanás quer destruir alguém, Satanás não vem com propostas que parecem ser de Satanás. Satanás vem com propostas que parecem ser algo bonito, que parecem ser uma oportunidade para mim dar certo, que parecem ser uma oportunidade para mim ir em frente. IAD TV. Jesus Cristo é o curador. Fala, cuidado com as propostas. Fala mais uma vez, cuidado com as propostas. As propostas, quando aparecem na vida do homem, não aparecem como coisas negativas. Aleluia. É importante termos cuidado com as propostas. Por quê? Porque quando Deus investe alguma coisa nas nossas vidas, uma das melhores coisas, uma das coisas mais fortes que Satanás faz é tentar distrair esse propósito. É tentar nos distrair para não pegarmos esse propósito. Isto é, Deus te levanta como um grande homem de Deus. Deus te levanta como uma mulher, se calhar, para servir no altar. E de repente Satanás começa a te apresentar propostas. Como é que são as propostas? As propostas nunca vêm como algo negativo. Toda vez que a proposta aparece, vem como se tudo fosse positivo. Toda vez que a proposta aparece, vem como se tudo sim tivesse a teu favor. Como por exemplo aquele homem ou aquela mulher que de repente foi colocada na feitiçaria. Você acha que lhe falaram que deveria se matar o pai e a mãe? Não. Vieram simplesmente, se calhar, lhe apresentar uma proposta. Você vai entrar na feitiçaria e nós não vamos te cobrar nada. Deus, quando começar a te abençoar, ou quando você começar a recolher aquilo que vão te dar em Satanás, é que você vai pagar. Sim, e de repente se depararam com uma verdade muito dura. Qual é? Vais ter que apresentar tua mãe, ou vais ter que apresentar o teu pai, ou vais ter que apresentar o teu irmão, ou a pessoa que você mais ama. E alguns, por não obedecerem a isso, acabaram ficando malucos. Aleluia. Sim, muitos não estão malucos porque eles queiram ser malucos, não. É porque se depararam com uma situação que não lhe explicaram no princípio. Que se lhe explicassem muito bem, ele não iria entrar nessas propostas. Aleluia. E quando estamos a falar de propostas, não me refiro simplesmente na feitiçaria. Me refiro até em questões de trabalho. Algumas pessoas mataram seus propósitos porque entraram em trabalho que lhes ocupa todo o tempo. Algumas pessoas mataram seu propósito porque olharam mais para a fome, sim, e aceitaram as propostas por causa da fome e perderam aquilo que mais importa. Algumas pessoas perderam sim o poder de Deus nas suas vidas. Por quê? Porque entraram em lugares que parecia ser bom, mas na verdade era uma cadeia que Satanás bem projetou sim para acabar e fechando a tua graça. Alguém pode bater palma para Jesus? Quantas e quantas vezes nos foi apresentada propostas de acordo com aquilo que nós estávamos a precisar? Sim, vamos falar de um homem chamado Abraão no livro de Gênesis capítulo 14. A Bíblia fala claramente que Abraão lutou sim e conseguiu vencer alguns reis. Só que tinha um rei de Sodoma. Esse rei de Sodoma olhou para Abraão e viu que Abraão era muito forte. Propôs para Abraão, dê-me somente as pessoas e ficará com todos os bens. Só que tinha um porém. Abraão se conhecia e Abraão conhecia o que Deus queria fazer através dele. Abraão se conhecia o que Deus queria fazer através dele e sabia onde ele queria chegar. E quando esse homem falou para Abraão, dê-me as pessoas presas e eu te darei os bens, Abraão disse, tão certo como vive o Senhor teu Deus que eu não receberei nada de ti. Sim, não receberei nada de ti para que você não venhas falar que é por causa de você que eu me tornei rico. Olha, existem pessoas aqui que já estavam para ser ricos há muito tempo. Existem pessoas que Deus projetou riqueza, grandeza. Existem pessoas que Deus projetou coisas maravilhosas há muito tempo, sim. Mas por aceitarem algumas propostas, acabam caindo no laço do inimigo, sim. Abraão sabia que eu tarde ou cedo vou me tornar rei, vou me tornar rico. Eu tarde ou cedo vou me tornar alguém grande. Eu tarde ou cedo vou me tornar alguém próspero. Então quando esse me apresenta essa proposta, se eu receber, quando eu me tornar, eu já sei que vou me tornar, não depende dele. Mas quando eu me tornar, ele vai falar que é por causa dele que eu me tornei rico. Algumas pessoas aqui carregam brilhos grandes, sim, mas por aceitarem propostas inúteis, sim, amanhã vão lhes olhar e vão tentar lhes meter como vão começar a lhes comandar. Lembra que quando você não tinha nada, eu te dei aquilo, eu te dei isso. Lembra que quando você não tinha nada, eu te meti naquela posição, mas você às vezes já deveria chegar naquela posição. Por isso, precisamos ter muito cuidado com as propostas. Nem todas as propostas vêm de Deus, mas elas vêm como se viessem de Deus. Alguém pode bater palma para Jesus? Existem pessoas aqui que têm graça de grandeza. Existem pessoas que têm graça de elevação. Só precisam se encontrar com a pessoa certa. Até aí tudo bem. Mas existem outras pessoas que eles
qualquer oportunidade que aparece, querem abraçar. Apareceu a oportunidade de ir trabalhar no bar, quer abraçar. Apareceu a oportunidade de ir num sítio, quer abraçar. Irmão, cuidado com as propostas. Sempre que Satanás quer destruir alguém, Satanás não vem com propostas que parecem ser de Satanás. Satanás vem com propostas que parecem ser algo bonito, que parecem ser uma oportunidade para mim dar certo, que parecem ser uma oportunidade para mim ir em frente. As propostas do maligno, quando vêm até nós, nunca vêm como se fosse proposta do maligno. Vamos olhar para um homem chamado José. A Bíblia fala que Deus estava com José e por isso que José dava certo em tudo. Só que a Bíblia fala que quando ele chegou na casa de Potifar, o que aconteceu? Era tão bonito que a mulher de Potifar começou a desejar José. Falou, se deita comigo. Irmão, se fosse nesse tempo, irmão, não sei como é que ia acontecer. Os jovens iam falar que essa aqui é uma boa oportunidade. É ou não é verdade? Essa mulher do meu chefe está querendo se deitar comigo. Quantas e quantas pessoas eles apanharam a se deitar com a mulher dos seus chefes? Quantas e quantas pessoas nessa época eles apanharam a se deitar com os homens das suas patroas? Sim, aí está o problema das propostas. Nem toda proposta que aparece como algo positivo é algo positivo. Alguns olham e veem, não, a mulher do meu chefe, então quer dizer que vai me aumentar o salário. É o homem da minha patroa, vai me aumentar o salário. Nem todas as propostas revelam a opinião de Deus. Você está a orar muito, Pai, me dá aquilo. Satanás vai se incorporar nessa tua oração às vezes para te trazer uma proposta e te fazer confundir que é Deus que te deu. Alguém pode bater palma para Jesus? É por isso, a Bíblia fala, mantenham a calma. Isso está no livro de Filipenses capítulo 4. Não fiquem ansiosos por coisa nenhuma, mas antes as vossas petições sejam todas conhecidas por intermédio da oração em Cristo Jesus. Isso significa que quando você está muito ansioso, você abre um caminho para Satanás te trazer proposta que você pode pensar que é de Deus. Quantas e quantas pessoas já oraram muito, Pai, me dá um trabalho, e de repente lhe apareceu um trabalho que não tem nada a ver com Cristo. E você fica assim, essa aqui é Deus afinal ou não? Não estou mais a entender. Mas quando nós nos conhecemos, nós sabemos quando é que Deus a fazer alguma coisa e quando é que Satanás a planejar estragar a graça que se esconde na minha vida. Estamos a falar desse José. Esse José, a Bíblia fala que a mulher de Potifar apareceu e ele disse, se envolve comigo. O que é que ele disse? Não. O meu senhor, teu marido, me deu a oportunidade de tocar ou controlar tudo, mesmo tocar em você. Se fosse nessa época, os jovens iam pensar, mulher de Potifar, eu sou escravo aqui no Egito. Apareceu uma oportunidade, já era. Ire, conforme fala na gíria, não é verdade? Ire, mas não sabem que muitos foram presos na espiritualidade por causa de tais propostas. Muitas mulheres foram bloqueadas na vida porque se envolveram com alguém que não deviam. Muitos homens foram bloqueados na vida porque se envolveram até com senhoras. Sim, o tal dito os chulos. Acho que vocês conhecem os chulos. Aqueles que se envolvem por dinheiro, sim. Aqueles que se envolvem por finança. Aqueles que se envolvem porque, não, a senhora já é senhora, tem carro, tem trabalho, então pode me bancar, sim. E muitos deles acabaram bloqueando as suas vidas por causa disso. Alguns, quando começaram a fazer isso, a vida deles parou completamente, sim. Porque não souberam identificar qual é a proposta, se vem de Deus ou vem de Satanás. Porque Deus também dá proposta, sim, mas as propostas de Deus vêm com benefício. As propostas de Satanás vêm com malefício. As propostas de Satanás vêm normalmente com alguma coisa que vai te fazer se arrepender lá na frente, mas não tens como voltar atrás. Alguém pode bater palma para Jesus? Olha, bateu irmão e fala, cuidado com as propostas. Fala mais uma vez, cuidado com as propostas. Aleluia. Nem toda proposta é positiva. Irmão, muitos perderam mulheres de verdade porque apareceu uma mulher que se apresentou como oportunidade. Olha, se você quiser, podemos ficar só uma noite. E quando assustou, perdeu a casa. A mulher descobriu, estragou um relacionamento que construiu há muito tempo. Homens sérios perderam coisas grandes que se arrependem até hoje por causa de uma pequena proposta. Mulheres sérias perderam grandes oportunidades. Olha, eu posso ficar só uma noite contigo, vou te dar 100 mil kwanza. Só uma noite. Depois disso, cada um vai na vida dele, sim. E depois perderam a vida, perderam a paz, perderam tudo. Por quê? Porque como é que se deixaram persuadir pelas propostas do maligno. Como estás posicionado? E se uma proposta te aparecer agora, como está o teu coração? As propostas nunca virão com pontos negativos. Alguém está aqui? É José olhar e falar, não, é uma grande oportunidade. Só que a Bíblia fala que tão logo José negou a proposta do diabo,
Deus fez ele achar graça diante do chefe da cadeia, do cárcere Mor. Ele deu responsabilidade dele cuidar da cadeia. Olha, eu não posso viver o errado só porque de certa forma me beneficia. Eu não posso escolher o errado só porque de uma ou de outra forma vai parecer que vai me beneficiar. Não. Cuidado com as propostas. As propostas, quando aparecem, elas aparecem para te satisfazer em um momento e estragar uma vida inteira. Alguém está aqui nessa igreja? As propostas, quando aparecem, elas aparecem sim como algo básico. E quando você assustar, já era. Ou querem falar de um homem que nós encontramos no livro de Gênesis capítulo 4, capítulo 3. Sim, esse capítulo 3. Esse homem eram Adão e Eva. Esses dois homens eram Adão e Eva. A Bíblia fala que de repente no versículo 6, Satanás ele apareceu e começou a lhe mostrar. É isso que Deus falou para vocês que não podem comer de nenhuma fruta? Eva também responde: não, podemos comer de tudo menos essa aqui. Por quê? Não, se nós comermos dela morreremos. Não, não morrerão. Está entendendo? Não morrerão. A proposta sempre virá com vantagem. Não, não morrerão. Se você comer, não morrerás. Só serás como Deus. Serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Não, não morrerás. Estão conseguindo perceber? E por causa de uma proposta que não foi negada, toda a humanidade hoje sofre consequências. Famílias foram destruídas também por causa de propostas. Apareceram mulheres que falaram: vamos naquele senhor e depois você vai dar certo. Vamos naquela senhora e quando você visitar aquele lugar, ela vai te dar algumas raízes, alguns paus, vai meter em casa. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Sem saber que muitos venderam os filhos por causa disso. Eles se beneficiaram, os filhos foram vendidos. Os filhos estão a crescer já na pobreza. Os filhos estão a crescer, não conseguem casar. Os filhos estão a crescer, não conseguem terminar os estudos. Os filhos estão a crescer, não conseguem fazer nada. Por quê? Porque aceitou a proposta do maligno. E aconteceu então que Adão, sim, ou Eva olhou, e a Bíblia fala que tinha 3 pontos muito importantes na proposta que lhe foi dada. Primeiro, beleza. A proposta sempre virá com beleza. Você vai olhar e vai falar: essa mesmo, uau, é linda até. Segundo, o que aconteceu? Tinha atração. Eles sentiram uma atração, ou ela sentiu uma atração, porque era desejável aos olhos. É como quem diz: mas isso me ficaria mesmo bem, acho que é mesmo para mim esse aqui. Não, mas tu a tentar se ver lá e tu a me ver lá dentro, tu a dar certo. As propostas geralmente vêm assim. Qual é o terceiro ponto? A proposta, sim, vem de uma maneira que te faz compreender que isso é uma grande oportunidade. Se eu perder essa oportunidade, a minha vida vai estragar para sempre. É por isso que Eva olhou e falou: epa, não, vamos lá. E tirou a fruta. Sabes qual é o problema da proposta? A proposta dificilmente vem com mentira. Ela normalmente vem mais com engano. Há uma grande diferença entre mentira e engano. A mentira é quando ocultamos a verdade. Já o engano é quando pegamos a verdade e desviamos lá um pouco para te fazer compreender que é desse jeito. Muitos foram enganados desse jeito. Muitos foram enganados com a própria verdade, sim. Pegaram passagens isoladas e começaram a trazer coisas que não tem nada a ver dentro da igreja. Muitos foram enganados, pegaram passagens isoladas e começaram a falar coisas que não tem nada a ver dentro da igreja. E os irmãos começaram a compreender e andar de acordo com aquilo. Muitos foram enganados, sim. Pegaram palavras, coisas. Olha para o fulano, também só passou nesse caminho e chegou até aí, mas não te explicaram o que ele fez para chegar até lá. A proposta nunca vem como uma desvantagem. A proposta nunca vem como alguma coisa que vai te prejudicar. Toda proposta do diabo vem como alguma coisa que só tem benefícios para a tua vida. E quando você experimenta, sim, quando você experimenta, você percebe que afinal é um caminho sem voltas. Você experimenta e percebes que é um caminho, sim, que acaba estragando a minha carreira, acaba estragando a minha vida, acaba estragando tudo que você pensou que deveria se realizar. Homens e mulheres foram e falaram assim: pequei, depois vou confessar. Mas esqueceram que depois de confessar tem um problema que acontece lá no espírito. Ele confessou para Deus, mas aquilo não sai enquanto ele não fazer a coisa certa. Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus. Eu vi pessoas, sim, como é que estavam a trabalhar num sítio, apareceu proposta. Então logo apareceu, não pensou 2 vezes. E uma das pessoas, até para não ter que dar volta, é o primo do pastor Ezequiel. Então logo olhou, ele não pensou 2 vezes. Apareceu a oportunidade de ir trabalhar distante. Foi trabalhar, chegou lá e viu que afinal a proposta não tem nada a ver com a realidade. Então logo chegou lá, falou: quero voltar no meu trabalho antigo.
Eu não sei se alguém está aqui. Isso significa que às vezes você não vai compreender como se fosse algo do diabo. Você que tem que ter discernimento para entender quem você é, o que Deus te prometeu e onde Deus quer te fazer chegar. Alguém pode bater palma para Jesus? Não! Olha, apareceu isso e aquilo. Antes de você aceitar aquela proposta, se pergunta: o que é que Deus me prometeu? Onde é que Deus quer me fazer chegar? Quem eu sou? Eu não posso andar nisso. Sim. Eu posso andar nisso. Aleluia! Quando nós não temos discernimento de espírito, quando nós não temos discernimento psicólogo, sim, o que é que acontece? Tudo aquilo que nos aparece como proposta chama-se oportunidade para nós. Aleluia, igreja! Irmão, cuidado com as propostas. Alguns estão a destruir coisas grandes por causa de uma proposta. Vai ter sempre um lugar onde você vai olhar e vai falar: acho que aqui é o meu lugar. Será que vem de Deus? A pergunta não é, ou melhor dizer, o problema não é você receber a proposta, é se de onde vem essa proposta. O problema não é receber a proposta, mas é de quem veio a proposta. Aleluia! Você pode bater palma para o nosso Deus?